Economia e Negócios, com Ábido Filho. Ábido, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia para quem está nos acompanhando. Tudo bem? Tudo certo. Ábido, a gente já até comentou aqui a respeito do apagão de mão de obra, né, que o Espírito Santo, talvez até o Brasil, né, estejam vivendo nesse momento. Mas o grande desafio é a qualificação, principalmente para a indústria aqui no Espírito Santo? Patrícia, né? Talvez não, o Brasil também vive. Também, né? Só que eu diria que a situação aqui no Espírito Santo é pior. Porque, muito embora a gente tenha um nível de educação e de qualificação melhor que a média nacional, veja bem, não estou dizendo que seja sensacional, estou dizendo que é melhor que a média nacional. A média brasileira, se você comparar com os outros países do mundo, né, principalmente os países mais desenvolvidos, a média brasileira não é boa. Então isso é importante ter isso em vista. Mas o Brasil vive isso e a situação do Espírito Santo, por ter um desemprego mais baixo, né, hoje em dia, abaixo da casa dos 3%, né, a gente vive no chamado plano emprego, a situação do Espírito Santo é pior. E aí, Patrícia, respondendo a tua pergunta, eu estou com um estudo aqui chamado Mapa do Trabalho Industrial, que é feito pela Confederação Nacional das Indústrias, com a ajuda aqui da Federação das Indústrias do Espírito Santo. E olha só, Patrícia, mais de 14 milhões de profissionais precisarão de treinamento no Brasil até 2027. Uau! 14 milhões de profissionais. Aí, 2,2 milhões de formação inicial e, olha, 11,8 milhões de treinamento e desenvolvimento, ou seja, é o que estão chamando de requalificação. São profissionais que já estão no mercado e que precisam se requalificar para conseguir dar conta da demanda. Isso aqui eu estou falando só da demanda industrial até 2027. Então, veja, 26, 27, próximos 2 anos, né? Porque a gente está em fevereiro ainda, então eu posso considerar os próximos 2 anos. Então, Patrícia, tem um desafio importante aí. Se a gente olhar para o Espírito Santo, a demanda é por 280 mil profissionais que precisam se requalificar, não, de qualificação. E aí, quando você olha, 5 setores, Patrícia, são os que mais vão puxar essa fila, né? Olha só, veja bem, para quem está aí, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo e falando, poxa, para onde que está indo o vento do mercado de trabalho, né? Olha só, o Espírito Santo vai precisar de 280 mil profissionais. 77 mil, Patrícia, estão no setor de logística e transporte, tá? 77.900, 78 mil, tá? Então, grande maioria está aí. Logística e transporte é um setor que está crescendo muito forte. Hoje mesmo, na minha coluna lá na Gazeta, eu estou dando que 1/3 da arrecadação de ICMS do Espírito Santo em 2025 saiu do setor veio do comércio. Grande parte disso do setor atacadista e distribuidor. O que é atacadista e distribuidor? Logística e distribuição. Então, é um setor que está crescendo muito aqui no Espírito Santo. Na sequência, Patrícia, com menos da metade da demanda do setor de logística e transporte, construção, que vai precisar de qualificar 34.300 pessoas. Manutenção e reparação vem na sequência, 25.300. Operação industrial, com 22 mil trabalhadores de demanda de qualificação. E o setor metal mecânico, com 20.300. Lembrando, tá, gente? Estou falando aqui só de indústria, não estou falando de serviço, não estou falando do comércio. Comércio, na logística, o comércio e a indústria se encontram ali, né? Um pouco. Mas isso é uma demanda da indústria. E aí, Patrícia, é aquela coisa. A gente precisa de qualificar novas pessoas e a gente precisa requalificar algumas pessoas que já estão no mercado de trabalho. Então, assim, a gente está passando, a gente fala muito disso, até inclusive no nosso setor, né, setor de mídia, da revolução tecnológica, da revolução digital. Isso pegou, Patrícia, de frente o mercado de trabalho, né? Aquelas habilidades manuais, por exemplo, claro, isso ainda é importante, você precisa de um soldador, né, que é importante ele ter uma habilidade manual,
Só que esse troço está começando a se transformar, eu falo que começando a se transformar, porque em alguns setores a transformação é mais rápida, em outros é menos rápida. Mas a inteligência artificial, o machine learning, a robotização dos processos, isso está chegando muito forte, tá? E vai ser ampliado nos próximos anos, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo da GWM, né? A Great Wall Motors, que assinou lá tem cerca de um mês um memorando de entendimento com o governo do Espírito Santo, com a intenção de montar uma fábrica de carros aqui em Aracruz, né? Isso. Patrícia, esses caras ocupam a liderança global na robotização de seus processos. Então você imagina, a gente está falando que tem uma fabricante de carros, ponta no mundo, querendo construir uma fábrica aqui em Aracruz, tá? E esses caras são ponta no mundo na robotização dos seus processos. Isso é uma transformação violenta no mercado de trabalho, né? Eles vão contratar as pessoas aqui, as pessoas precisam ter capacidade de entregar aquilo que está sendo pedido. Óbvio que quando você tem uma disrupção muito forte, é claro também que o fabricante, o empresário, o empreendedor, ele tem um processo grande de qualificação dentro das quatro paredes ali, né? Dentro da sua fábrica. Mas é importante que quem está no mercado de trabalho, o profissional, né, o estudante, o profissional, entenda para onde que o rio está indo, né? O rio está indo num processo, né? O mercado de trabalho está indo num caminho muito forte de robotização, de inteligência artificial, novas habilidades, né? Isso é um desafio importante que a gente precisa entender que está entrando violentamente no nosso mercado de trabalho. Sim. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Essa demanda, essa necessidade, ela está mais ligada à expansão da indústria aqui no Espírito Santo, que a gente está vendo realmente que está crescendo. Então está faltando porque está crescendo a indústria aqui no nosso estado, ou a mão de obra que está saindo do mercado para fazer outra coisa, ou porque de repente não acha que vai acompanhar a modernização de todos os processos, ou tem uma mistura dos dois aí? A mistura de tudo. Inclusive a Findes, foi inclusive aquilo que você se referiu na abertura do comentário, né? Que a Findes fez um estudo para entender o tamanho do problema do apagão de mão de obra aqui no Espírito Santo. E aí, como a gente já até comentou, é um problema multifatorial, né? Você tem, primeira coisa, você tem de fato uma expansão industrial. Mas não é do tamanho, Patrícia, de você não ter mão de obra. O problema é que... que é um problema bom, né? Você está tendo... Hoje, no Espírito Santo, você tem aí uma taxa de desemprego que é de 2%. Eu estou sem o número perfeito aqui, mas é de pouco acima de 2%. Isso é muito baixo, tá? Então você tem uma economia que está demandando mão de obra. Isso é um ponto. Outro ponto, que é o que a gente estava comentando agora, a mão de obra, Patrícia, por causa de todas essas mudanças, principalmente tecnológicas, ela não está preparada ainda, mesmo os que estão chegando agora, os profissionais que estão chegando agora, não estão preparados para as novas demandas. Então você tem uma situação de pleno emprego, ou seja, você já tem uma escassez de mão de obra natural. E a mão de obra que está disponível, né, ela não está 100% preparada para a tua demanda. Então você tem uma sensação pior, né, de que está faltando mão de obra. Tá? Então, assim, é um desafio relevante para eu ia falar da indústria, mas não é da indústria, né? Para a economia como um todo, para a sociedade, eu diria, né? Para a sociedade como um todo. Por quê, Patrícia? Uma outra coisa que o estudo da Findes apontou é que a gente tem um problema grave na nossa formação de base das pessoas. A gente, nas últimas décadas, né, o Brasil conseguiu aumentar a quantidade de tempo que as pessoas ficam na escola. Maravilhoso, isso é um baita de um ganho.
Só que a qualidade do nosso ensino ainda é muito baixa. A gente tem um índice muito alto, por exemplo, de analfabetismo funcional. O sujeito sabe escrever o nome dele, mas se você pedir para ele ler um texto, ele não vai entender o texto. Então, assim, a gente tem um problema muito sério na nossa educação, porque a gente está falando muito, né, no comentário aqui, da qualificação técnica. Mas se você tem uma base, né, de estudo que é boa, fica muito mais fácil lá na frente o sujeito conseguir, por exemplo, uma qualificação técnica. Sim. Então, assim, a gente tem um problema estrutural, né, porque você tem uma economia aquecida, um desemprego baixo, é conjuntural. A gente tem um problema estrutural, que é o fato da nossa educação ser ruim. E a gente não consegue vencer isso. E isso vai desaguar lá no mercado de trabalho. Entendeu? Por falar na questão da educação, tem uma pergunta aqui do Hélio para você. Essa necessidade de mão de obra qualificada, vai acabar atraindo mais pessoas com formação de que nível? Técnico, especialista, graduado, pós-graduado, todos? Tudo. Acho que tudo. Hélio, né? Isso. Hélio, tudo. Porque agora você precisa estar... por isso que quando o comentário começa aqui, que eu falei, pessoal, presta atenção o que está demandando, tecnologia, logística e transporte, construção, isso aqui eu estou falando só de indústria, hein, Hélio? Manutenção e reparação, operação industrial, metal mecânico. Então, assim, o que está demandando? Porque também não adianta você estar super qualificado em algo que não está demandando, né? Então, você tem que estar ligado para onde que está caminhando, para onde que o rio está indo, para você fazer a qualificação no local no setor, né, que está demandando, porque também às vezes você tem uma alta demanda por determinado setor e está qualificando outro tipo de coisa, entendeu? Então, assim, é importante estar atento para isso. Agora, Mas, assim, respondendo, você está precisando de pós-graduado, está precisando de graduado, está precisando de técnico, está precisando de especialista, está precisando de tudo. A indústria paga mal, Ábido? Ou depende? A gente ouve muito isso, né? Se você pegar e comparar o Brasil com os Estados Unidos e a Europa, sim. Mas o Brasil é um país de renda média. Claro, isso pode melhorar? Pode. Acho que os ganhos, a gente vem tendo ganhos, inclusive por causa da escassez de mão de obra nos últimos tempos. E às vezes o ganho, o salário, mas o sujeito não ganha. Às vezes ele tem um auxílio alimentação, às vezes ele tem uma participação nos resultados. Então, assim, eu acho que isso é algo... E claro, nós estamos falando de uma média, né, gente? É claro que tem empresa que paga mal e tem empresa que paga bem, né? Mas numa média, eu acho que a gente vem evoluindo. Se a gente conseguir manter uma economia com ganho de produtividade, que é um grande problema do Brasil, com crescimento econômico, porque você tem que lembrar que há 6, 7 anos atrás a gente vivia numa recessão. Sim. Se a gente conseguir manter isso, né, um crescimento de produtividade, crescimento econômico, inflação controlada, a tendência é de a gente ter um ganho de massa salarial, como a gente vem vendo nos últimos tempos. Legal. Ábido, obrigada mais uma vez por trazer luz a esse cenário econômico e de negócios aqui no Espírito Santo para os nossos ouvintes. Falou, querida. Um grande beijo. Boa semana para nós. Para você também, meu bem. Até terça que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau.